Amém, meus amados? Quantos aqui amam as promessas de Deus? Quantos aqui querem as promessas de Deus? Quantos aqui querem se apropriar das promessas de Deus? Está diminuindo os braços, vocês estão achando que é pegadinha, né? Está diminuindo cada vez mais o braço. E eu quero falar de uma promessa para você. De uma promessa para o nosso tempo, amém? Está inclusive no Novo Testamento, João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E olha aqui a promessa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu lembro que quando eu ouvia mensagens com esse versículo, os pastores, os pregadores, na verdade, que pregavam, eles davam uma incumpridada, uma aumentada no versículo e diziam: eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. E a gente, nossa, levantava as mãos: recebo, glória a Deus, recebo mais que eu vou vencer do que eu vou ter aflição, mas está tudo certo. Só que isso a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele venceu o mundo e a vitória dele é suficiente. Ele venceu o mundo e a Bíblia diz que a nossa vitória, na verdade, é a fé. Essa é a nossa vitória sobre o mundo, a fé. A fé de quê? De que ele venceu. E se a gente está com Jesus, nós somos a maioria. Amém? E o tema dessa noite é bom ânimo. Bom ânimo. Eu sei que você tem, de sobra. Nós só vamos comentar um pouco aqui a respeito disso. O contexto dessa palavra que Jesus disse em João 16:33, ele estava falando com os seus discípulos em específico, né, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Ele até disse: me vereis um pouco e um pouco não vereis mais. E daí os discípulos, caiu a ficha deles e falou: meu Deus, agora o Senhor não está falando por parábolas. Pois é, eu vou morrer, mas eu vou viver, ressuscitar, né, na verdade. Então ele estava falando sobre isso, sobre a sua ascensão aos céus, sobre o retorno de glória, e falando de como as coisas iriam ficar um pouco estreitas para os seus discípulos. Obrigado, Nicole. E só que essa declaração, ainda que Jesus estivesse falando com aquele povo, que eram os seus discípulos em específico, em particular, está na Bíblia, e a Bíblia é atemporal. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então ela é temporal. Então entendemos que essa promessa, que ninguém escreve nas caixinhas de promessa, né? Que ninguém escreve na sua porta: no mundo tereis aflições, né? Mas essa promessa é para os dias de hoje. E se Jesus demorar 50 anos para voltar, essa promessa será para daqui 50 anos. Então, de fato, essa palavra é muito válida para nós. Só que existe algo muito interessante nessa declaração de Jesus. Não apenas nessa declaração, nesse versículo, mas a gente vai ver em outras declarações sobre bom ânimo. E qual que é a questão interessante? É que essa ordem, esse imperativo, essa é uma ordem, não foi uma sugestão. Tenham bom ânimo, imperativo. Não foi uma declaração para tempos tranquilos ou para tempos de festa. Essa declaração serve para o melhor tempo de forja de um cristão. E sabe que tempo é esse? Tempo de adversidades. Como nós amamos dizer que estamos na luta. Como nós detestamos passar pela luta. E exemplo de Josué, que passou um tempo de adversidade, um tempo de desafio. Ele era pupilo, ele era discípulo de Moisés. Ele era um aluno, um aprendiz de Moisés. E Moisés, vocês sabem muito bem quem é. Então, após a partida, após a morte de Moisés, Deus se dirige a Josué. E ele fala que ele vai conduzir aquele povo, passará o Jordão e vai conduzir aquele povo para que possua aquela terra que Deus já tinha prometido aos antepassados, que Deus já tinha prometido aos pais daquela geração. E que Deus seria com Josué da mesma forma que foi com Moisés. Mas imagina ser o sucessor de Moisés. Imagina, se fosse o sucessor do Alex, tranquilo, de boa. Mas ele estava para ser o sucessor de Moisés, um grande homem de Deus. Na minha concepção de liderança próxima, o maior líder que existiu. Jesus, na expansão do reino, é o maior líder, porque até hoje nós estamos sendo guiados pelos seus ensinos. Mas, fisicamente falando, Moisés
liderou mais pessoas, fisicamente falando, do que Jesus. Então, depois de Jesus, o maior líder que houve foi Moisés. Esse era o homem que Josué precisava suceder, assumir esse legado. E ele sabe quem é Moisés, porque ele caminhava com Moisés, ele andava junto com Moisés, ele não saía da porta da tenda, né, da casinha da fumaça, do lugar onde eles consultavam a Deus. Moisés estava lá, ele estava lá junto, ele era colado em Moisés. Ele entendia como era a intimidade de Deus com Moisés, como Deus falava a Moisés, como diz em Êxodo 33:11, face a face, como um homem fala ao seu amigo. Então, Josué sabia quem era Moisés. Josué sabia que Moisés tinha conduzido o povo passando pelo Mar Vermelho. Antes disso, tinha predito, enunciado todas as 10 pragas do Egito. Tinha visto Deus no Sinai, principalmente naquele momento que o Sinai tremia, fumegava, havia relâmpagos, trovões, parecia um culto da Paz Church, fumaça, luzes. E ele sabia que, por mais que eles chegassem até o limiar do monte, o único que subia até lá era Moisés. Então essa era a pessoa que ele precisava suceder. Esse era o legado que ele precisava dar continuidade. E eu não sei você, mas se fosse eu no lugar de Moisés, eu tremeria na base. Muito, mas muito. Porque toda a execução desse planejamento de tirar o povo da escravidão do Egito e levar a entrar na terra prometida, que Deus já tinha no seu coração, foi executado por nada mais, nada menos do que Moisés. Exceto entrar na terra prometida, e aqui eu já quero abrir um parênteses. Eu gostava muito daquela frase, nós já ouvimos muito dizer, e tem uma parte de verdade, uma parte. Quem tem promessas de Deus não morre. Mas se Moisés tinha promessa de entrar na terra prometida, por que ele morreu? Mas, fechando parênteses, esse é assunto para uma outra hora. Então, esse era Moisés e essa era a missão que Josué precisava assumir. E eu entendo um pouco de como Josué estava. Porque isso tudo que você está vendo como igreja não começou desse tamanho. Não começou com essa intensidade. A intensidade começou sim, sempre houve. Mas não começou desse tamanho, muito mesmo nesse lugar. Menos ainda com todo esse aparato. Nosso projetor era desse tamanho. Nossa tela de projeção não tinha 6,5 metros por 2,70 como tem essa aqui. A nossa tela de projeção era essa aqui. Ainda nem foi no início. Foi depois que a gente mudou para um lugar onde era um bailão. Você conhece a história. Se você não conhece, você vai conhecer no Café com o Pastor, ou até mesmo no Encontro com Deus. Então, tudo isso que foi construído até aqui foi através de sangue, suor e lágrima. Os nossos pastores empenharam a sua vida, doaram toda a sua vida aqui. E você bem sabe que Deus os levará não para si ainda, mas para uma outra nação. E agora esse legado está para que a gente possa dar continuidade. Eu estou como Josué, olhando o que eu vou fazer. Só que Deus fala a Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Tem bom? De novo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu, ou não te enviei eu, ou não te comissionei, não fui eu que dei o aval sobre a sua vida, sobre o seu chamado. É isso que quer dizer essa pergunta. Então, pela terceira vez, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa o tamanho do desafio, todos nós, todos os dias, enfrentamos alguns desafios, outros pequenos, outros maiores, não importa o tamanho do desafio, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. E como é bom ouvir isso, não é? Como é muito bom ouvir Deus está conosco, eu sou contigo, vai acontecer, vai dar certo. Tenha bom ânimo, mas às vezes a gente só vai ouvir isso quando a gente estiver diante das decisões mais difíceis da nossa vida. Nós não vamos ouvir isso num dia de festa, num dia de comunhão, de life group.
com pizza. Eu tenho visto assim pelos stories, meu Deus do céu. Como esse povo come pizza. Não é num dia desse. A gente não vai ouvir um tenha bom ânimo comendo pizza. Na verdade, a gente vai uma manere. A gente vai ouvir, né? Comendo pizza. A gente vai ouvir tenha bom ânimo quando as coisas começarem a ficar um pouco estreitas, um pouco difíceis. Quando, na verdade, a gente precisar multiplicar um life group, está virando Tadel, né? E não tem líder. Mas tem 30 pessoas na célula. Né, Edu? Tenha bom ânimo. Não desfaleça, não desanime. Vai dar certo. Se você estiver fazendo aquilo que você foi ensinado, assim como Deus falou para Josué, se você tiver o cuidado de caminhar dentro dos ensinamentos que você recebeu de Moisés, e que Moisés recebeu de alguém que foi do próprio Deus, então vai dar tudo bem. Obrigado. Era isso que eu faltava. Eu tinha esquecido. Então, quando estivermos diante das decisões mais difíceis, é que talvez a gente vai ouvir. Tenha bom ânimo. Quando não confiamos na força do nosso próprio braço. Quando nós não confiamos na nossa própria autoafirmação. Mas quando nós dependemos, quando há genuína dependência de Deus. Tipo, eu não sei o que fazer daqui para frente, meu Deus. Me ajude. Tenho orado assim constantemente. E Deus, conhecendo o nosso coração, vai dizer, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ou Ele vai dizer, vai se lavar no Jordão. Caso achemos que não precisamos mais dele para tomar as decisões importantes da nossa vida. Mas nós aprendemos algumas coisas com essa frase de 2 palavras. Bom ânimo, tenha bom ânimo. Primeira delas, precisamos ter bom ânimo em meio às tempestades. Marcos capítulo 6, versículo 45, e vamos ler até o 51. E logo obrigou os seus discípulos, é isso mesmo que você leu, Jesus obrigou os seus discípulos. Se ele fosse nos dias de hoje, os crentes estavam cancelando Jesus. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo da tarde, estava o barco no meio do mar. E ele, no caso Jesus, sozinho na terra. E vendo que se fatigavam, vendo que se cansavam, que estavam esforçando tanto a remar, porque o vento lhes era contrário, lembra que eles foram no final da tarde e já estavam no meio do mar. E o vento era contrário a eles não estavam conseguindo tomar um rumo com aquele barco, então eles estavam remando, e estavam muito cansados e Jesus só estava de olho. É muito interessante quando Jesus vê a gente cansado, remando, ele só de olho, no silêncio. É ruim, na verdade. Jesus, não te dá que pereçamos? Homens de pequena fé. Vamos voltar aqui para... Perto da 4ª vigília da noite, lembra que eles chegaram no fim da tarde. Aqui já era perto da 4ª vigília da noite. E esses caras estavam remando, estavam à deriva há muito tempo. O vento lhes era contrário, o mar estava revolto. Então, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Estamos falando de homens barbados aqui. Crentes, com medo de fantasma. Versículo 50. Porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e lhe disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e também maravilhados. Quem que obrigou os discípulos a entrarem no barco? Quem que deu a direção para que onde o barco iria? Então eles estavam obedecendo uma direção de Jesus, sim ou não? Sim. Só que mesmo muitas vezes obedecendo, nós vamos enfrentar tempestades na nossa vida. Na verdade, virão muitas tempestades para que a gente deixe de confiar e, por consequência, deixe de obedecer. Não estamos livres do dia mau só porque obedecemos. Nem dos dias difíceis. Mesmo obedecendo a Jesus. Agora, imagina não obedecendo.
Imagina se nós não conhecêssemos a Jesus, se conhecendo a Jesus e prosseguindo em conhecê-lo, se tentando obedecer, caminhar nos seus princípios, nos seus caminhos, nós enfrentamos tempestades, dias maus. Imagine se a gente resolvesse desobedecer. E eu não sei você, mas eu já pisei nesse campo da desobediência, mais de uma vez. E no final, eu constatei que era melhor ter obedecido. Se você não passou isso com Jesus, provavelmente com seus pais você passou e você também constatou que no final era melhor ter obedecido. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém. Olha como nós gostamos das confissões positivas. Mas isso não nos livra de comparecer no campo de batalha. Jesus jamais vai nos livrar, Deus jamais vai nos livrar do dia da batalha. Por quê? Porque Ele vai nos livrar no dia da batalha. Existe uma grande diferença. Lembra quando Ele chama Gideão e fala para eles se levantarem como um povo forte diante do exército dos midianitas? Eles estavam pobres, sem recurso nenhum, porque as suas colheitas estavam sendo saqueadas. Então eles não tinham recursos e também não tinham força física. Eles estavam abaixo do seu peso. E daí surge um doido que viu Deus debaixo de uma árvore e fala: vamos lutar contra os caras que estão nos saqueando. Eles são mais fortes, têm mais armas, mas nós vamos lutar contra ele. E 32 mil é muito, nós vamos só em 300. Esse foi o cenário. Esse foi o cenário. Eles não tiveram que fazer nada. Todos os midianitas, que são os irmãos que trabalham na mídia, estou brincando, todos os midianitas mataram um ao outro, mataram a si mesmo. Eles não tiveram que fazer nada, apenas obedecer. Só isso. Eles cercaram o acampamento dos midianitas com shofar, que significa adoração, com um vaso de barro, que significa eu e você, e com tocha, que significa a glória de Deus. Quando os vasos foram quebrados, eles começaram a adorar, ou adoração também significa convocação para a guerra. Então eles começaram a tocar os chofares, que a Bíblia chama de buzina ou corneta. Quebraram os vasos. Então quando nós quebramos, a glória de Deus aparece e nós adoramos a Deus, o inimigo, ele é derrotado. Só que eles tiveram que ir até o acampamento dos inimigos. Deus livrou eles lá. Então, por mais que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e essa alegação, esse versículo é verdadeiro, porém, nós precisamos comparecer todos os dias no campo de batalha. Porque senão não somos vencedores coisa nenhuma, somos desertores. E uma vez eu estava passando em frente a um quartel, se eu não me engano era do Boqueirão, eu afirmei pela manhã que era do Boqueirão, agora eu vou falar se não me engano, porque pode ter uma dúvida. Eu tinha, sei lá, uns 21, 22 anos, isso já tem 22 anos atrás, e estava escrito uma frase na frente do quartel: vencer sem dificuldades é triunfar sem glória. Sabe por que estava escrito isso? Não é um versículo, mas é uma verdade que homens relevantes não chegaram a ser relevantes sem passar por dificuldades. Homens que fizeram a diferença na história de toda a sociedade não fizeram a diferença sem antes passar por frustrações, por momentos complicados, mas eles perseveraram e chegaram lá. Se você vai para a Bíblia, você vê todos os homens grandes, todos que se levantaram fortes da mão de Deus. Eles enfrentaram oposições, enfrentaram coisas que, na verdade, a gente não gostaria muito de enfrentar, só que nós não temos essa opção. Então, vencer sem dificuldades, de fato, é triunfar sem glória. Todo homem e mulher de Deus precisa passar por tribulações. É quase que a carteirinha do cristão. Estou na prova, meu irmão. Já ouviu? Como é que você está, mano? Estou na prova. Aleluia, glória a Deus. Todos nós precisamos passar por tribulações. Precisamos enfrentar uma decepção. Isso faz bem para a sua saúde emocional e essa sua saúde espiritual, querido. Às vezes até a física, porque daí você, para esfriar a cabeça, vai para a academia. Todos nós precisamos, sim, ser afrontados, escutar poucas e boas de alguém, que o nosso nariz chega até de bufar. Só que Jesus, a sua palavra diz: tenha paz com todos. Tenha paz com todos, do que depender de vós. Eu quero dar na face do irmão, com todo amor e carinho. Mas a sua palavra diz: tenha paz com todos. Então, todos nós precisamos, sim,
Se você for pedir oração para mim, mesmo que não peça, a minha oração é que você encontre oposições na sua vida, decepções na sua vida, frustrações na sua vida. Credo, Alex, você não está me desejando coisa boa? Estou. Porque a questão não é o que você enfrenta, é como você enfrenta. A questão não é aquilo que vem sobre a sua vida, mas como você passa pelas questões que vêm sobre a sua vida. Se é com desespero ou se é com bom ânimo. Às vezes dá com os dois. Mesmo desesperado, gente, Senhor, eu me alegro no Senhor, porque eu não vejo solução aqui com os meus olhos, mas no Senhor eu vejo. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, ou outras versões, por diversas tentações. Então não sou apenas eu que estou te desejando coisas boas, dizendo essas coisas. A palavra de Deus diz que você se alegre, que você tenha bom ânimo em passar por diversas provações. Versículo 3, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando você passa por frustração, quando você passa por decepção, quando as suas expectativas não são atendidas, mas isso te aproxima de Deus, você se torna perseverante. Você se torna desistente. Nenhuma dificuldade, nenhum BO veio para te matar, querido. Ele pode esmagar você, mas ele vai refinar a sua fé, se você depender de Deus. A questão é como que você e eu vamos lidar com isso. Versículo 4. Já que o 3 falou que produz perseverança, o versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, ou seja, deve haver plenitude, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Não existe cristão maduro que não conseguiu passar por adversidades. Sabe que, na verdade, demonstra que nós, às vezes, não somos maduros? Quando a gente chega diante de uma adversidade e fala, isso não dá pé para mim, e desiste. Agora, quando a gente fala, rapaz, vai sair, vai arrancar toco, vai esfolar minha pele, mas eu vou passar por isso e vou chegar do outro lado. Se você conhece alguém assim, você conhece alguém maduro. Se você conhece alguém que não passa, eis aí uma criança na fé. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E daí que a gente dá um aleluia de novo, porque a gente imagina que é sem faltar dinheiro, sem faltar paz, sem faltar bonança, sem faltar recursos, sem faltar um carro bom, uma casa boa. Cara, tudo isso nós temos em Cristo Jesus, mas esse versículo sem faltar algo em você, porque a Bíblia diz que você se tornou íntegro, inteiro, maduro, pronto. Ação completa, plenitude. Você tem tudo. E o que é tudo? Amor, alegria, fé, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Existe um fruto completo. Não vai faltar coisa alguma. Reclamar, murmurar, ficar bicudinho ou rancoroso não vai fazer o tempo da aprovação passar mais rápido. Não vai. Na verdade, pode fazer com que demore mais ainda. Porque significa que a gente reprovou, e quando a gente reprova, a gente tem que voltar lá na estaca inicial e fazer de novo. Então, ficar bicudo, surumpático, mocambúcio, nauseabundo, no dia da sua aprovação, não te ajuda em nada. Pelo contrário, te compromete. Pode até te reprovar. Então, o conselho qual que é? O do nosso irmão Lázaro, que está na glória. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. E ainda ele fala 3 vezes glória a Deus. Uma vez um amigo meu falou, Alex, a tua vida deve ser muito tranquila, né? Muito boa. Eu falei, eu não estou entendendo onde você está querendo chegar. Eu estava desempregado, inclusive. Não, você deve ser só caminhos de flores onde você está passando. Você deve estar vivendo um tempo muito bom em Deus. Eu falei, continuo sem entender onde você quer chegar. É que eu vejo você sempre sorrindo. Eu falei, ainda não estou entendendo que uma coisa tem a ver com a outra. Não, é porque se você estivesse passando por luta, por algumas coisas, você não estava sempre sorrindo. E eu parei para pensar e respondi ele, a minha expressão facial não acelera o tempo do processo que eu estou passando. Então, se preciso passar pelo deserto, que seja sorrindo, que seja com bom ânimo,
que seja animado. O Joia Rara, né, o Augusto, né, quando ele vai cumprimentar você, eu falei, e aí, tá animado? E eu parei para começar, falei, rapaz, ele tá. Se eu tivesse tão animado, ele nem ia perguntar. Ele só ia afirmar, tá animado, hein? E é legal a forma que ele cumprimenta as pessoas. Então, se eu passar confiante de que Deus está comigo, de que isso vai passar, o processo vai durar do mesmo tempo também. Então, é melhor ficar murmurando ou melhor ficar otimista? É melhor ficar reclamando de tudo, de todos? É terrível você ficar perto de quem reclama. Já viu daqui? Não sei se você conhece alguém que pragueja de tudo. Terrível, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa assim. Por que Deus deveria gostar? É que Deus tem misericórdia, né? Amor sobre as nossas misérias. Mas quando nós conhecemos a Deus, a gente precisa mudar isso. Tenha bom ânimo nos processos que forjam e esmagam a sua vida. Alex, você não sabe o que eu estou passando. E você também não sabe pelo que eu passei. Então estamos quites. Mas nós estamos aqui, não estamos? Ouvindo essa palavra como uma afirmativa, tenha bom ânimo, indiferente daquilo que você está passando, tenha bom ânimo. Alex, mas está me esmagando, legal, então vai produzir vinho. Porque o vinho só se produz pelo processo de eu nem sei se é esmagatura, esmagação, esmagamento, mas acho que é esmagamento. Da uva. Ou como o Éder sabe, a garapa só sai quando você moe a cana. Está moendo você, vai produzir algo bom. Tenha bom ânimo. Atente para o texto, é passar por provações. É passar por provações, não é estacionar nas provações, é passar, porque passa. É passar por ela. E lembra o que o salmista Davi disse? Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele não falou, ainda que eu more, compre uma casa, minha vida, no vale da morte. Não, ele falou, ainda que eu passe. É um período que tem começo, meio, porém tem fim. Não temeria mal algum, porque tu está comigo. E ainda que eu tivesse que ficar lá por muito tempo, eu estaria feliz. Por quê? Porque tu estás comigo. Profeta Abacuque, ainda que não haja vaca nos currais, e toda aquela declaração poderosa dele, ele fala, todavia me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele sabia que, por mais que fosse um período terrível, passa. Por mais que fosse um período complicado, ele passa. E cabe a nós o quê? Perseverar. Perseverar. Versículo 4 de Tiago 1 fala, e a perseverança deve ter ação completa. A perseverança não, eu persevero até a minha paciência acabar, depois não persevero mais. Não, isso não é perseverança. Ação completa, eu vou perseverar até quando? Até ele vir. Enquanto Jesus não vem, a gente permanece perseverando. E ponto final, resoluto. Mas só vai passar esse momento se a gente perseverar. A turbulência do avião. A gente não acredita muito, mas dizem que turbulência não derruba avião. Quando a gente está dentro e acontece, nós não acreditamos muito que não derruba avião, que nunca derrubou, que não tem poder para derrubar avião. Mas a vantagem é que a turbulência, ela passa. E daí vem aquele sinalzinho, né? Que já pode soltar os cintos, você já pode andar, ir para o banheiro provavelmente, dependendo do grau da turbulência. Por quê? Porque ela passa. Ela passa. Segundo, bom ânimo nos dá capacidade de suportar adversidades. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Versículo 16. E Paulo já começa, por isso não desanimamos. Então ele já começa com o pé no bom ânimo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, o seu homem natural, o nosso ser interior, o homem espiritual, se renova dia a dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo fala, nós não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação, açoitado por um azorrague, que é o mesmo chicote que deram em Jesus, 40 menos uma chibatada, preso em cadeias, depois, e além de preso, açoitado, ele, Paulo e Silas, e sabe como que eles estavam perto da meia-noite? A Bíblia diz, cantando. Todos ensanguentados, dilacerados, de tanto levar açoite, estavam cantando,
com bom ânimo. Sabe o que produzia alegria? E, na verdade, do que eles se gloriavam? De serem perseguidos e açoitados por causa do nome de Jesus. Eles não se gloriavam pelas conquistas materiais. Eu não estou falando que você não deve fazer isso, não me compreenda mal. Mas a glória, a alegria desse povo, a alegria de Paulo era falar: eu fui chicoteado, eu fui açoitado por causa de Jesus. E além disso eu continuei cantando quando isso estava acontecendo. E talvez provavelmente por causa desse bom ânimo que sustentava a perseverança e a fé deles, é porque o anjo veio à meia-noite e libertou eles. Porque se eles estivessem reclamando, creio eu que eles estariam presos até hoje. Só o esqueleto, é óbvio. Mas olha como algo parece simples pode mudar o nível da nossa história. Somos renovados quando não desanimamos. Isso nos torna fortes o suficiente para suportar adversidades. Sem Ele nada podemos fazer. Essa é uma afirmação do próprio Jesus. Mas com Jesus podemos todas as coisas. Filipenses 4:13. Eu lembro que o pessoal gostava muito de colocar nos cartões de visita: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem conhecia Jesus. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas. E uma dessas coisas que você consegue, que você pode em Jesus, é suportar com alegria as tribulações. Você pode. Dentro desse pacote eu posso todas as coisas, é ter bom ânimo no momento das adversidades. Você pode. Porque a gente não pensa quando eu posso todas as coisas nisso, a gente pensa em outras coisas. Mas eu posso sim amar o meu irmão que espizinha tanto a minha fé. Eu posso sim perdoar aquele que se opõe tanto contra mim. Você pode todas as coisas. E como sabemos que esse peso de glória que Paulo diz que é produzido em nós, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como saber se isso está sendo produzido em nós ou para nós? Depende de para onde nós estamos olhando. Onde estão os nossos olhos? Não podemos focar em problemas, dificuldades, adversidades, pois são coisas passageiras. Lembra que ele falou? Na medida em que não olhemos para as coisas que se veem. Problema, dificuldade, adversidade são coisas que se veem. O povo no Egito reclamando do maná que eles não precisavam plantar, era só colher. E lembrando da comida boa que eles tinham no Egito. Cebola, pepino e alho. Pepino é problema, cebola te faz chorar. E alho coma para ver se alguém suporta ficar perto de você. Eles estavam olhando para as coisas que se veem. Então nós não podemos focar nessas coisas. Talvez demore um pouco para elas passarem, mas passam. Mas elas são coisas temporais. Se der para resolver, está na sua mão para resolver, resolve. Não dá. Estou bem resolvido com isso, Senhor Deus. Estou alegrão. O BO está pegando solto, mas eu estou felizão porque eu estou com o Senhor. Agora, dá para resolver o BO, resolve de uma vez por todas e alegremente: Alex, eu precisei sofrer um dano. Glória a Deus, que Ele seja louvado em tudo isso. Resolve, mas não seja vencido pelos problemas. Porque muitas vezes a gente vai se tornando igual àquilo que a gente contempla, sabia? Se você contempla problema, BO, dificuldade, isso vai se tornando parte da sua vida. Experimente contemplar Jesus. Experimente contemplar a beleza da sua santidade. Contemplar os atributos visíveis e até os invisíveis de Deus. Contemple isso e você vai se aproximando da própria natureza de Deus. Por isso precisamos entender a diferença de provação e consequência. Todos nós seremos provados. Diferença de provação e luta. Às vezes a gente fala: irmão, como é que está? Estou numa luta, querido, mas Deus vai me dar graça. É verdade. Mas o que é luta e o que é provação? Provação é quando Deus, querendo refinar, purificar a sua fé, lança sobre você alguma situação onde você vai ser testado, vai ser provado, vai ser refinado, porém você vai ser aprovado. Isso te aperfeiçoa. E o que é luta? Luta é consequência das tuas cabeçadas, das minhas cabeçadas, dos nossos BO.
A Bíblia faz uma pergunta do que se queixa o homem, e ela mesma responde dos seus próprios problemas. Sabe o que é luta? É eu ganhar 1.000 e gastar 1.500. Daí chegar na igreja, irmão, orem por mim, o diabo está se levantando contra a minha vida, porque olha a fatura do meu cartão, o diabo está se levantando, ele está lá no céu. Não tenho nada a ver com isso, Jeová. Ele que se perde nas contas e põe a culpa em mim. Isso o problema é todo seu. Deus vai te dar graça se você se posicionar e se arrepender de uma forma correta, Ele vai te dar graça. Ele vai falar, esforça-te e eu vou te ajudar. Mas não vai cair dinheiro do céu. Entendeu? Então, muitas vezes a gente confunde provação e consequência. Quando nós somos provados, Deus quer nos aprovar. Deus quer nos levar a um next level, né? A um outro nível, a estar mais parecido com Ele. Já a luta, querido, é consequência dos nossos atos, das nossas cabeçadas, das nossas decisões erradas. Meu Deus, ore por mim. A pessoa que eu estou me relacionando, ela não condiz com a palavra, tem o dedo podre para escolher. Ignorou os princípios para um relacionamento saudável em Cristo. E não é prova não, querido, isso é consequência. E a consequência é toda sua. O seu pecado é perdoado se você se arrepende diante de Deus, mas a consequência você vai precisar passar por ela. Deus não te livra da consequência. Entendeu? Então, entendemos a diferença entre provação e consequência? Amém. A Thaís entendeu. Então, os nossos olhos devem olhar para Cristo, para os seus princípios, para a sua palavra, para os seus caminhos, a sua vontade, pois essas são coisas eternas. Nós não, Alex, então eu preciso andar com os olhos fechados para as coisas que não se veem. Eu estou falando aquilo que atrai o seu olhar, querido. Aquilo que é objeto de desejo da sua existência. Nós só vamos querer o céu se nós olharmos para as coisas eternas. Se nós nos satisfizermos, ou satisfazermos, aqui que couber para você, se as coisas eternas nos satisfazem, ficou bom. É isso. Só que muitas vezes a gente olha para a história, a gente examina nós mesmos e a gente consegue entender se a eternidade nos atrai ou as coisas desse mundo nos atraem. Se os nossos olhos estão atentos às coisas que não se veem ou atentos às coisas que se veem, que são perecíveis, que são transitórias, que são temporais. Mas esse precisa ser o foco seu, olhar as coisas eternas. Sabe por quê? Muitas vezes é difícil você vencer, ou eu vencer, ou nós vencermos algumas situações, alguns pecados, querido. Sabe aquilo lá que você se arrepende? É um arrependimento genuíno, mas sem você ver, você já está fazendo de novo. É porque o coração está arrependido, mas os olhos continuam nas coisas temporais. Foque a eternidade, foque os céus, foque as coisas que Cristo tem trazido até a sua vida. E aí você vencerá, porque você não vai querer que nada comprometa o lugar que você vai habitar. Que você não vai querer que nada comprometa a tua intimidade, que foi comprada por Cristo. Então, quando você foca nas coisas do alto, as coisas daqui passam a ter menos valor. Porque você só contempla aquilo que você valoriza. E por último, o relacionamento saudável é um dos benefícios de ter bom ânimo. E eu vou repetir a pergunta que eu tinha feito. Você gostaria de se relacionar? Você acha muito legal se relacionar com alguém que vive praguejando, vive amaldiçoando, que nada está bom? Misericórdia, esse carro do demônio quebrou de novo. Essa bicicleta do cão vive caindo a corrente. Você gosta? É legal estar perto de pessoas assim? Esses aborrecentes, eu não sei onde que estava com a minha cabeça de ter filho. Estou falando de coisas que é fruto de conversas. Graças a Deus, não da minha mãe comigo. E nem minha com os meus filhos. Onde eu estava com a cabeça que eu não abortei os meus filhos, porque só me dão dor de cabeça. Quantos têm prazer de sentar à mesa com pessoas assim? Por que Cristo deveria ter esse mesmo prazer? Por isso que ele fala, tenha bom ânimo. Porque de ruim já basta a situação, então pelo menos passe pela situação com bom ânimo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, na jornada alguma coisa está proposta a nós, como foi dito nos versículos anteriores, mas existia alguma coisa proposta a Cristo, que era uma alegria. Só que o que ele fez em troca dessa alegria que lhe estava proposta? Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita no trono de Deus. Aleluia. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E eu e você fazemos parte dessa oposição contra Cristo. Pensem naquele, ou seja, Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ou seja, pense naquele que suportou todos aqueles BOs na cruz, antes da cruz, e também depois da cruz, para que eu e você tenhamos bom ânimo. Não cansemos ou desanimamos do quê? O texto diz de correr a carreira que nos está proposta e de olhar firmemente para Jesus. E o que está proposto a nós? O que está proposto a você, querido, no Evangelho, nessa carreira, nessa jornada de cristão? Pregar as boas novas? Nesse momento vocês respondem, amém? Pregar as boas novas? Amém. Amar uns aos outros? Glória a Deus. Viver na prática do perdão? Difícil, mas amém. Ser transformados e aperfeiçoados dia a dia? Sim, também. Porém, o primeiro item dessa jornada é conhecer a Deus. O primeiro item dessa jornada é conhecer a Deus. O primeiro chamado é para ter relacionamento com Deus. Alex, ainda não sei o meu chamado. O seu chamado é para se relacionar com o seu Criador. Porque essa mensagem, essa verdade ecoa desde o Éden. Deus desceu na viração do dia para se relacionar-se com Adão. Isso não foi tirado, isso não foi extinguido. Deus deseja ter um relacionamento conosco, querido. Por isso ele suportou aquela cruz. Para que nessa jornada você não canse, você não desanime, você continue perseverando em conhecer a Cristo. Eu quero ir para as nações, eu quero fazer Cristo conhecido, eu quero curar enfermos. Meu sonho é ver um paralítico levantando da cadeira, ou um morto ressuscitando, glória a Deus. Mas você conhece a Jesus? Mas nós conhecemos a Jesus? Porque no final de todas as coisas é isso que vai contar, porque um dia vamos comparecer conforme está escrito na Bíblia. Senhor, no seu nome nós pregamos a sua palavra, no seu nome nós curamos enfermos, falamos em outras línguas, Senhor. Não vos conheço. Ficaram preocupados com o meu poder, mas não com a minha natureza. Ficaram preocupados com o fazer, mas não com a essência. O nosso chamado é conhecer a Jesus. E bom ânimo é um ingrediente necessário para um bom relacionamento com Cristo. E o que é ânimo? Alex, no final da mensagem você vai explicar o que é ânimo. Disposição, humor, glória a Deus pelo humor, coragem, tanto que na maioria das versões, quando ele fala com Josué, seja forte e corajoso. Vontade, desejo e alegria. Isso é ânimo. Só que Jesus, como é bom, ele fala para você ter bom ânimo. Jesus suportou a vergonha, a cruz, a coroa de espinhos, os pregos, a dor, os romanos, para que pudéssemos ter bom ânimo. Ele suportou tudo isso para que eu e você tivéssemos bom ânimo. Ao olharmos para ele, nos compadecermos do seu sofrimento, precisa gerar em nós bom ânimo. Às vezes gera tristeza, meu Deus, ele passou isso por mim. Sim, mas ele já está ressurreto, glória a Deus, está tudo resolvido. Então, tenha bom ânimo. E é verdade, nem todos os dias estaremos bem. Sim ou não? Certo. Todo dia você está sorrindo, está alegre, acordou com o pé direito? Você não tem o pé direito? Você acordou atravessado. Nem sempre você vai estar legal, é verdade.
Mas é exatamente nesses momentos que nós não estamos bem é que precisa ecoar a afirmativa de Jesus: tenha bom ânimo. É para esses dias, querido. É exatamente para esses dias. Então não venha com uma desculpa falando: mas a gente não está bem todo dia. É verdade. Tenha bom ânimo. Pronto. Muitas vezes viemos à igreja dando a última chance para Deus. Deus não nos deve nada, porque Ele já nos deu tudo. Jesus. Se isso não é suficiente para que eu e você tenhamos bom ânimo, eu não sei mais o que é. Se Jesus, o seu sacrifício, os seus ensinamentos, a sua vida, não são suficientes para que eu e você tenhamos bom ânimo, não é uma mensagem intensa, não são as luzes, não são as fumaças que serão suficientes ou serão necessárias para isso. Talvez você tenha muitos motivos lá fora para ficar chateado. Mas se você tem Jesus, você não tem o direito de ficar com a cara amarrada. Não tem o direito. Porque a evidência de que Jesus está na sua vida é o seu bom ânimo. E eu posso te provar. E se quer brigar, brigue com Salomão. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre embeleza o rosto. Viu, varão, que é desprovido? Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre, aquele que tem bom ânimo, o rosto é formoso, é diferente de bonito. Amém? Nós estamos aqui na beleza celestial, no brilho de Cristo, na formosura de Deus. Se você tem bom ânimo, o seu rosto resplandece a alegria de Cristo. Se você tem bom ânimo, o seu rosto parece que foi esculpido nos céus. Por quê? Porque você se torna parecido com Cristo. Uma vez ouvi Cristo na sua palavra dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Foi minutos antes da cruz, quando ele estava flertando em não passar pelo momento mais terrível da vida dele. Ele chega: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas logo ele falou: não, Senhor, eu sei que esse cálice não pode passar. Seja feita a sua vontade. A humanidade quis aflorar na vida de Jesus, e ele voltou para o propósito. Se nossa vida é um altar de oferta e adoração, e a sua vida é um altar de oferta e adoração, Deus tem se agradado dessa oferta e dessa adoração que nós ofertamos a Ele, do que nós oferecemos a Ele. E eu não estou falando apenas dinheiro ou tempo, eu estou falando da nossa vida. Como oferta de adoração, Deus tem se agradado, porque 2 Coríntios 9:7, que nós lemos muito aqui na hora da oferta, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá, o que oferta com alegria. Como tem sido a oferta da sua vida? O sacrifício vivo, a sua adoração como vida a Deus, tem sido com peso, com desdém, com murmuração ou com alegria, com bom ânimo? Porque Deus ama aquele que oferta ao sacrifício que é feito com alegria. Se coloque de pé, por gentileza. Nós precisamos entender que ao menos nós precisamos adorá-lo com muito bom ânimo. Lembro de um rapaz, foi discípulo meu há uns 8 anos atrás. Ele falou: Alex, eu tenho que ficar adorando do jeito que as pessoas adoram, eu tenho que ficar levantando a mão, falando glória a Deus, aleluia, me movimentando. Eu não sou igual a todo mundo, né? Eu não tenho que copiar os outros, mas na verdade ele estava arranjando uma desculpa e querendo que eu carimbasse essa desculpa para ele. Eu falei: de fato, você não tem obrigação nenhuma em ser igual a todos. Mas será que Jesus não fez nada por você a ponto de que ele não seja digno que você levante a sua mão para adorá-lo? Será que você não conseguiu entender a palavra que diz: quem é mais perdoado é aquele que mais ama? Porque ele ficava esparramado, mesmo durante o louvor, na cadeira. Eu não estou expondo alguém, querido, ele foi confrontado nisso e mudou isso. Esparramado numa cadeira, ocupando 3 espaços, um braço aqui e os pés ocupando espaço na frente, durante a adoração, como se Jesus fosse um carpinteiro qualquer,
que não fosse digno de ser adorado. Ele não era um altar de adoração. Ele era um palanque de ingratidão. Um caixote que exaltava a si mesmo. Foi curado, graças a Deus. Não caminha mais conosco, mas mudou a sua postura diante de Jesus. Volto a dizer, a Bíblia diz que Jesus suportou tamanha oposição. Deram bofetadas nele. Já bateram na sua cara, querido? Não foi bom se isso já aconteceu. Cuspiram na cara de Jesus, cuspiram em sua face, desdenharam da sua nobreza, não deram crédito à sua palavra. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. E sabe por que ele fez tudo isso? Porque ele suportou tudo isso para que a gente não venha nos cansar e nem nos desanimar. E muitas vezes oferecemos uma adoração medíocre, mediana, comedida, cansada e desanimada a Deus, porque eu trabalhei a semana inteira e está na hora de ir embora. Ele suportou tudo aquilo que nós muitas vezes até choramos quando vemos um filme, mas na hora de retribuí-lo em adoração, parece que a gente não consegue fazer, porque os nossos problemas são maiores do que o motivo que eu tenho para adorá-lo. Eu só tenho um motivo para adorar Jesus e tenho vários problemas. Eu não preciso saber de todos os seus problemas, e todos aqueles que ainda virão, todos eles são nada diante do poder de Cristo. Ele é digno de toda adoração, não apenas de todos que o adorem, mas de toda adoração que eu posso entregar a Ele. Olha o que diz em Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. João, quando estava na ilha de Patmos e recebeu a revelação do Apocalipse. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Então eu convido você para adorar a Jesus com bom ânimo, indiferente dos seus problemas, indiferente das suas adversidades, indiferente das circunstâncias. Ele é fiel e justo, Ele é digno de receber adoração, Ele é digno de receber honra. Aleluia.